Sempre que eu converso com algum ateu ou com alguém que não acredita na Bíblia ou não acredita em Deus, normalmente uma das alegações que eles usam para dizer que essa história que não é verdadeira, eles usam as citações, eles usam o que está escrito em Gênesis, que é a história da criação do mundo. Eles falam, mas essa história de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, não procede, não parece verdadeiro. Ou então eles falam, mas essa história de que Adão foi feito de barro e a Eva foi feita da costela de Adão. Sabe, eles pegam essa história, sendo que na própria Bíblia já existem citações que mostram o que realmente aconteceu, que mostram que a verdade ela está um pouco mais do que foi escrita. Gente, a Bíblia, ela é uma obra deliciosíssima de ser degustada, de ser estudada, compreendida. Para isso a gente precisa ler. O problema é que a maior parte de nós, eu posso falar por mim mesma, quantas vezes eu ouvi a história de padres, pastores, dos nossos pais ou familiares mais velhos contando, não questionava, poxa, tá na Bíblia, eu tenho que acreditar que foi assim, alguém tá falando. E por isso, às vezes, eu até questionei, deixei de acreditar como deveria. Sabe qual é a diferença? É nós irmos, nós procurarmos, tá aqui na Bíblia, nós irmos atrás, nós procurarmos o que realmente está escrito, o que foi realmente dito. E aí, então, eu convido vocês para fazer uma reflexão sobre isso. Vamos lá? Se eu disser para vocês que esse tempo, Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no sétimo. Mas se eu disser para vocês que esses dias não são os mesmos dias que o nosso, claro que não. Só que às vezes a pessoa vai falar, claro que sim, Luísa, tá na Bíblia, tá lá escrito, Deus fez o mundo em 6 dias. Como que a gente vai questionar? Então, essa é a hora da gente usar a nossa inteligência, o nosso raciocínio, ler sem aquela crença limitante, ler estudando o que está sendo dito ali. Isso é o que faz a diferença. É nós irmos atrás e procurar a fonte, principalmente em época de internet, época de fake news, né? É bom a gente ir atrás, ler alguma coisa e falar assim, interessante isso aqui ou não, isso aqui parece mentira. Vai atrás antes de passar para os outros. Ou se você duvidou, procura saber então se aquilo é verdade ou não, ou como aquilo, o que daquilo é verdade ou não. Ou se você acreditou também, vá atrás para saber, realmente isso é verdade? É isso que nos fortalece, nos faz crescer, sabe? É essa a fé raciocinada que a gente chama, né? Que a gente aprender a acreditar, mas com racionalidade. Então eu convido vocês a fazer uma reflexão. Vamos lá? Peguem a Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Logo no comecinho da Bíblia, vem falando sobre a criação do mundo. O que eu convido vocês, então? Vamos lá. Leiam. Tá falando, no princípio era tudo escuro. Tudo escuro. Então Deus criou a luz. Deus disse, faça a luz e a luz foi feita. Isso no dia 1. No dia 2, Deus fez a terra, o céu, a terra, dividiu as águas. Deus não criou as águas, Deus dividiu as águas. Ótimo. No terceiro dia, ele fez as plantas, os frutos. Mas no quarto dia que vem a resposta para esse questionamento, para isso que dá dúvida em tantas pessoas. Será que esse dia é o mesmo que o nosso? Então vamos lá. No quarto dia diz que Deus criou os astros, Deus criou o sol e criou a lua. Então vamos lá. Deus criou o sol no quarto dia. Então a pergunta é o seguinte, se é exatamente o sol que é a nossa referência de dia, porque a gente sabe que é o dia quando o sol levanta e se põe. Esse é o intervalo de dia. Quer dizer, hoje a gente sabe mais. Hoje a gente sabe o que é um dia, que é o tempo que a Terra demora para dar a volta em torno dela mesma. E sabe o que é um ano, que é o tempo que a Terra demora para dar a volta em torno do Sol. Olha a presença do Sol de novo. Mas imagina isso muito antes, milhares de anos atrás. Eles não tinham esse entendimento da Terra, eles nem sabiam que a Terra é redonda. Então, o que precisava para saber, desde que o mundo é mundo, como é que eles sabem que acabou um dia e começou o dia seguinte? A diferença do dia e da noite.
Mas para ver o dia e a noite, o que precisava? Do sol. Mas Deus só fez o sol, de acordo com o que está na Bíblia. Ele só fez o sol no quarto dia. Só no quarto dia. Então eu pergunto a vocês, como é que a gente quer contar o dia igual ao nosso, se só no quarto dia ele fez o sol? Então como é que a gente sabe que era o quarto? Como é que a gente sabe que não era no primeiro, no segundo, no terceiro? Se só no quarto dia ele fez o sol. E aí eu pergunto a vocês, vocês querem acreditar que esse tempo, esse dia citado na Bíblia é o mesmo dia de 24 horas que nós temos? É isso que vocês querem acreditar? Ou será que vocês vão abrir um pouco mais a cabeça e vão entender que a Bíblia é um conjunto de livros, é isso inclusive que significa Bíblia, é um conjunto de livros, para ser degustado, para trazer valores para a gente, para ensinamento. Não é um livro científico onde o que está escrito ali é aquilo e pronto. Não. Então, Deus criou o mundo em 6 dias, mas eles não tinham palavras para poder dizer que tempo era esse. Então foi dito dias, mas em 6 etapas, em 6 eras, e essas etapas duraram milhares, milhões de anos. E isso a ciência veio mostrar para a gente quanto tempo demorou para que nós, humanos, chegássemos na Terra. Quantos bilhões de anos a Terra existe? Então foi feita, abre aspas, em 6 dias. E no 7º ele descansou ou está descansando. Então assim, não significa que foi feito no nosso tempo aqui, ó. Tantas horas, um dia de 24 horas. A gente tem que aprender a pensar. Então vamos entender que esse livro, a Bíblia, ele foi escrito para contar histórias para nós, que estávamos, principalmente, agora estamos um pouquinho mais evoluídos, espero eu e creio eu, mas vamos pensar então que esse livro foi feito para a nossa infância espiritual, quando nós ainda não tínhamos a capacidade intelectual de entender as coisas. Porém, a Bíblia é o quê? É contar a história da humanidade, do ponto de vista moral. Só que para contar a história da humanidade, um livro bem escrito, o que eles fazem? Eles contam do princípio. Qual que é o princípio? Como o mundo foi criado. Então começou com essa história. Então vamos pensar um pouquinho mais e entender que esses dias não são os dias normais. Eles são o tempo de Deus e a gente não tem capacidade intelectual ainda para entender quanto tempo dura esse tempo. Quanto tempo durou essa criação. Nem a ciência estima exatamente, sabe-se que a Terra está aqui há bilhões de anos. Mas não se sabe exatamente, ok, foram 2 bilhões, 300 milhões, 800 mil, 540 dias. Não se sabe. Então, quem somos nós para querer detectar, então, qual que é exatamente esse tempo? Não há exatidão. Há uma estimativa, há uma faixa. E é esse o ponto, então. Ao invés de nós julgarmos ou simplesmente acreditar, eu não acredito nisso que está sendo falado, vamos lá, vamos pegar a fonte. Está na Bíblia? Então vamos ler e entender o que realmente está dizendo na Bíblia.